Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê depois. Convidando vocês para mais um lanchinho nessa manhã, para as nossas mentes, para refletirmos um pouco. É estranho e interessante observarmos as mudanças de hábito que a sociedade humana apresenta de tempos em tempos e, de alguma maneira, de forma muito mais rápida, exponencial, nesse período em que estamos vivendo. É natural que isso aconteça, porque devido à vulgarização e à popularização das comunicações, tudo se processa muito mais rapidamente, né? Nós vimos no final dos anos 70, começo dos 80, um grande movimento no mundo todo daquilo que passou a se chamar de geração saúde. Um pouco devido à popularização do surf, aqueles corpos esbeltos na praia, surfando as ondas. As pessoas passaram a ter mais cuidado com o corpo e, de repente, as orlas das praias, as praças, os parques das grandes cidades passaram a ser tomados por pessoas praticando algum tipo de esporte, fazendo caminhadas, corridas. Surgiram as academias de ginástica, até então inexistentes. Hoje, praticamente todos os condomínios de médio e alto padrão já oferecem para os seus moradores academias internas, para que as pessoas não precisem sair. Muitas empresas colocam salões de ginástica dentro dos seus estabelecimentos. Enfim, essa preocupação com o corpo passou a se tornar muito mais comum, muito mais saudável até. Porém, uma coisa me chama a atenção. Alguém entre aqueles que estão compartilhando esses momentos aqui, recebeu ao longo do seu período de estudos, desde o ciclo básico até a faculdade, pós-graduação, algum tipo de treinamento ou de educação emocional ou psíquica? Com exceção, claro, daqueles que estudaram psicologia ou psiquiatria, é muito pouco comum, aliás, muito raro até, que as pessoas tenham esse tipo de informação. Como nós não recebemos um manual de instrução ao virmos a esse mundo, vamos aprendendo uns com os outros, com as nossas próprias experiências, nem sempre muito agradáveis, né? E muitas vezes não nos percebemos adoecidos emocionalmente, psiquicamente, e quando temos essa percepção, a tendência é camuflar, esconder e não expor. É muito comum isso nas nossas sociedades de hoje. Quando a gente sente algum tipo de dor ou desconforto físico, é natural que procuremos um médico. Hoje em dia, com a medicina mercantilizada e comercializada, em que os profissionais têm lá 10 a 15 minutos para atender um quadro clínico e não um paciente, a anamnese geralmente é feita baseada apenas nos sintomas que o paciente se queixa, alguma avaliação superficial. Quando surge alguma possibilidade de algo mais sério, exames patológicos, diagnóstico por imagem e medicação química. Quase sempre é essa a rotina. Se aquele desconforto, aquela dor, aquela anomalia não se resolve num primeiro momento, procuramos outro médico. Eventualmente somos indicados por algum especialista e vamos saltando daqui para lá e fazendo novos exames cada vez mais aprofundados. Porém, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso psiquismo e as nossas emoções não têm como ser diagnosticadas através de diagnósticos por imagem. Apenas uma avaliação mais profunda da psique através de um processo de terapia que geralmente deve ser continuado, aprofundado, é que vão surgir eventualmente algum tipo de transtorno
algum tipo de dor ou sofrimento emocional proveniente ou não de traumas que acabam sendo melhor identificados. E isso geralmente ocorre apenas depois de muito tempo. Primeiro, porque a tendência natural de todos nós, talvez por uma questão de cultura ainda, seja de camuflarmos qualquer dor psíquica ou emocional. Não pega bem nos dizermos adoecidos da mente ou das emoções. Principalmente os homens são os que mais relutam em buscar o recurso de uma consulta psiquiátrica ou psicológica ou de fazer uma terapia. Mas também entre as mulheres, pelo processo da nossa sociedade patriarcal, tendem a camuflar suas dores e sofrimentos desde a infância. Uma menina não pode se comportar assim. Você tem que conviver mais com seus amigos. Você não pode se isolar assim das pessoas. Por que você se irrita dessa maneira? Por que você brigou na escola? Sai um pouco, vai brincar, menino. Não fique enfornado nesse computador, nesse celular. Isso é o que dizemos hoje para os nossos filhos. Os nossos pais não tinham a preocupação que temos hoje em relação às redes sociais, em relação aos meios de comunicação eletrônica, mas tinha em relação à televisão, por exemplo. O que me causa espécie, que eu proponho aqui para uma reflexão mais aprofundada de todos nós, é que a evolução da própria ciência, da psiquiatria e da psicologia vem trazendo à tona o conhecimento sobre processos de anomalias mentais e psíquicas que até muito recentemente não eram sequer catalogadas no CID. Eram consideradas como frescura, preguiça, comportamento antissocial, snobismo, egoísmo, irritabilidade extrema, e nunca se avaliavam as causas. Será que não está na hora de cada um de nós procurar investir um pouco mais no conhecimento de nós mesmos, das nossas mentes, das nossas emoções, e buscarmos conhecimento, ajuda para desenvolvermos a capacidade de nos conhecermos melhor e dessa forma podemos reagir e nos curarmos de nós mesmos? Esse é o ponto que eu gostaria de deixar para que cada um de nós refletisse nessa manhã. Vamos voltar a esse tema brevemente. Um bom dia a todos. Namastê.